Olá! Começa mais um Chá das Quatro e hoje nós vamos falar sobre a influência da arte na vida das mulheres. Então não saia daí que o nosso programa está imperdível. Pois é, pessoal, no programa de hoje nós não vamos ter a companhia da Isa e da Simone Lacerda. A Isa pelas funções de mamãezinha recente, né, amamentando e tudo, está se desdobrando e ainda ajustando a agenda. E a Simone Lacerda está na última semana de férias. Simone, volta, Simone. Já deu, Simone. Gente, a Simone Lacerda é uma das apresentadoras do Chá das Quatro. Ela não está podendo participar das gravações, já voltou das férias, mas está organizando algumas coisas. Mas ela continua aqui na nossa paleta de cores, gente. Para você que não sabe, a Simone Lacerda é personal stylist e ela está, de uma certa forma, junto com a gente aqui no chá, quando ela vai mandando as cores que a gente deve usar. E um super beijo para você, Simone. Mas para esse time que está ausente, nós temos o time Chá das Quatro A1, com a Mariana e a Lorenza. Obrigada, minhas queridas, por estarem conosco novamente, somando aqui na apresentação do Chá das Quatro. Viu, Mari e Lorenza? A gente chama esse Chá das Quatro. Sempre bom estar aqui. São parte da família Chá das Quatro. Então, agora nós vamos conhecer a quarta convidada, a quarta mulher desse papo. Vamos lá. Bia Oliveira começou no balé aos 6 anos e aos 17 se profissionalizou. Passou pela dança folclórica, clássico, jazz, contemporâneo, sapateado, moderno e afro. Participou de ginástica aeróbica de competição, ficando em primeiro lugar no Mineiro e terceiro brasileiro. Após sua conversão, se tornou missionária do Jocum, Jovens com uma Missão, e teve experiências em vários países. No Brasil, se profissionalizou como atriz, dando início ao coletivo de artistas cristãos Palavra em Cena. Em 2017, graduou em Teologia pela Faculdade de Teologia Roquemã e se tornou professora e coordenadora do Carisma Missões, no Seminário Teológico Carisma, em Belo Horizonte. Obrigada, Bia, por ter atendido o nosso convite, por estar com a gente aqui para a gente falar sobre a arte. Gente, às vezes a gente pensa que a arte, algumas pessoas, mas eu não sou artista. Olha, quer você queira, quer não, a arte vai impactar a sua vida e vai alcançar a sua vida em algum momento. É só você pensar o seguinte, quando você assiste um filme sem trilha sonora, Acabou. Acabou. Né? Às vezes Não é uma dá. coisa que passa meio despercebido. Mas quando você pensa na trilha sonora, ela te envolve, ela te transporta, ela te traz para dentro da história, para a dramaticidade, para a alegria extrema, para a leveza, os tons das notas, né? Da mesma forma a dança. Quando você olha a dança, um pouco antes da pandemia, eu fui assistir um espetáculo de dança, que é o Pródigo, que é uma companhia de dança aqui de Belo Horizonte, de dança cristã, apresentou no teatro. Gente, como eu fui visitada pelo Espírito Santo vendo aquele espetáculo, como eu fui renovada pelo Espírito vendo o espetáculo. Então, a arte, ela tem um impacto muito grande na nossa vida. Ela entra pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, desde um espetáculo de dança, de música. Inclusive, existem estudos que afirmam que quando a criança é exposta à música clássica, isso muda a qualidade da inteligência dessa criança. Ou seja, ela ganha um upgrade de percepções sensoriais e que isso vai impactar na sua inteligência. Como é que foi para você, Bia, que já era uma artista, que já tinha essa vivência na sua vida, se converter? Conhecer Jesus, o cristianismo, muitas vezes, a gente entende que uma má interpretação das Escrituras e o temor por ofender a Deus, né, faz as pessoas recuarem diante da arte. Muitas vezes a própria igreja diz, isso é do diabo. Gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui. O diabo não é dono de nada, nem da chave da casa dele. É isso. Sei. Jesus foi lá e tomou as chaves da morte e do inferno. Mas quantas vezes nós, como uma boca profética, nós falamos, isso é do diabo. Não, o diabo é ladrão, ele rouba, ele se apropria indevidamente. O maior artista de todos é o Deus Criador, quando você olha para a criação.
para as cores, para as formas, para as texturas, para os perfumes, tudo mais o homem imita da criação original de Deus. Então, Deus é o artista. Né? O grande artista. E, às vezes, muitas vezes, pela religiosidade ou pelo zelo, tem um zelo que é positivo, mas tem um que é excessivo, que acaba deformando. Não pode, aqui não pode. Eu me lembro que quando Diante do Trono, há 25 anos atrás, começou a trabalhar com a dança dentro da igreja, e aí falando na sua realidade, muitas pessoas saíram da Lagoinha por causa que tinha dança. Né? E estava tendo todo um cuidado, porque a gente sabe que a arte comunica, e ela pode comunicar coisas boas e coisas ruins. Mas tinha todo um cuidado por não passar uma linguagem de sensualidade, mas sim uma linguagem de tributo a Deus, de louvor com todo o seu ser, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. E louve dançando, louve com adufes e danças, né? com cordas, com símbolos, com tudo que há, porque o Senhor é digno de receber. Você sentiu esse impacto quando você veio para a igreja, ou você já pegou uma igreja um pouco mais avançada e já considerando na arte como uma linguagem eficaz que não pode ser desperdiçada? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Então, Helena, eu me converti em 90. Então, não existia arte como hoje, dança como hoje. Então, eu lembro que quando eu me converti, eu simplesmente disse assim, eu vou engavetar, porque crente não dança. Ué. Porque era esse o pensamento. Sim, era esse o pensamento. Então, e foi muito interessante, quando eu me converti, na igreja que eu me converti, tinham 2 amigos meus que nós dançávamos juntos antes. Eu cheguei assim, eu olhei e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Aí eles falaram assim, eu sou crente. Eu tô querendo ser. Assim, tipo assim, que vergonha, né? Tipo assim, que vergonha. E eles falaram, Bia, que bom que você está aqui, né? E eu engavetei. Simplesmente, na minha cabeça, em tudo, né? Na minha concepção, eu engavetei e falei, não dá para dançar mais, porque não profissionalmente. Dá para fazer alguma coisinha. Sim. Entende? Jogral. Mas o meu desejo... Mas foi o começo, não vamos desprezar, tá, gente? O pessoal da época do jogral, não vou desprezar, porque isso foi um começo para quebrar alguns paradigmas. Desculpa te interromper. Não, de forma alguma. Mas o meu desejo sempre foi... Gente, eu assistia Michael Jackson e eu via aquela produção, eu falava, Senhor, eu quero fazer algo assim, mas para a glória do Senhor. Não para a glória de ninguém, não para a glória de homens, não. Mas para que o Senhor seja glorificado, que as pessoas vejam o Senhor. Então, esse sempre foi meu sonho e tal. E aí eu fui caminhando, né, na vida cristã e fazendo... Como você disse, não desprezando os pequenos começos, né? Fazendo coisinhas simples na igreja, com as crianças, as coisas de Natal, de forma alguma, né? Foi muito, muito bom. Mas sempre com aquele desejo, sabe? Puxa vida, a arte tem poder. Tem poder. Muito. A arte tem poder de impactar uma sociedade. Sim, sim. E como que nós, igreja, estamos fazendo? O que nós estamos fazendo com a arte? E aquilo queimava meu coração, sempre queimou. Até que um amigo meu, o Gregório, não sei se você conheceu o Gregório McNutt, ele virou para mim e falou assim, Bia, você precisa achar a sua tribo. Sensacional. Esse era o Gregório. Você precisa achar a sua tribo. Ele falou, você precisa achar a sua tribo, você está meio perdida. E foi quando eu fui para Jocum. Fui para Jocum e lá tinha um ministério que, se não me engano, acho que começou em 86, 88, não me lembro, chamado Ministério Ceifa, que era um ministério de arte. O pessoal dançava pra caramba, fazia teatro, dança, circo, tudo que eu sempre gostei. Só que, tecnicamente, eles eram muito ruins. Muito. Mas tinha vontade, a disposição, a ousadia, mas não tinha técnica. Demais. Uma unção, sabe? Uma coisa maravilhosa. E aí, depois, andando com eles, tudo, Deus falou comigo para eu ir lá como bailarina e dar aula para eles. Porque na época eram 70 pessoas, né, no ministério. Era melhor uma pessoa se deslocar, claro, né, do que 70 saírem lá de Contagem, da base de Contagem, né, não tinha condição. E eu comecei a dar aula para eles, mas na minha cabeça, eu dou aula, mas eu não danço. Na minha cabeça era assim. Olha que interessante. Porque se eu dançar, entendam o que eu vou dizer, eu vou me destacar pelo dom, que eu entendi que eu tinha dom, porque antes eu não entendia que eu tinha dom. E pelo seu preparo técnico, que eles não tinham. E eu falei, e se eu destacar, tá errado.
Sim. Eu não posso aparecer. Ah, gente, abre parênteses. Isso é muito importante da gente entender. Muito mesmo. Entendeu? Porque a arte é um meio de nós exaltarmos o nome do Senhor. Sim. Agora, o artista, ele incorre mais facilmente na vaidade, gente. Muito, Por isso né? que o artista... Lúcifer. Lúcifer é artista, né, gente? Os tambores foram criados para ele. Então, você pensa... a gente tem problema até hoje. Os problemas que você tem com o Ministério de Louvor, dança na igreja, são gerados pela vaidade. E eu estou falando como pastora e como artista. Quantas vezes eu tive que lutar com o meu próprio coração para aprender a sair de cena, para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, a proposta da vaidade, ela vai estar sempre na mesa de um artista. E a gente tem que saber a hora de ir e a hora de recuar. É uma linha muito tênue. A vaidade Sim. e o, entre aspas, o profissionalismo. O que você está fazendo para o Senhor e o que você passa a fazer para você, achando que é para o Senhor. É interessante demais, porque, por exemplo, no exemplo que a Bia está dando para a gente, ela está falando de uma coletividade, um grupo onde ela estava servindo junto. Sim. E se ela fosse dançar junto, ela iria se destacar. Ou seja, o que ia gerar nesse grupo? Competição, Ciúmes. Desvalorização, inveja, ciúmes, né? Ou seja, é tão maravilhoso quando a gente tem pessoas maduras para entender quando ir, quando ensinar, como compartilhar, na hora de se destacar e na hora de se recolher. Tem hora para tudo, como diz a palavra de Deus. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Segue Não, em mas frente. teve um amigo meu, um deles que estava na igreja, um dia ele virou para mim e falou assim: Bia, você estará pronta, olha isso que legal, você estará pronta, porque o artista, quando se apresenta, canta, igual no seu caso, dança, tudo, interpreta, ele, vamos dizer assim, ele é alimentado, entenda o que eu vou dizer, pelo aplauso. Sim. Aí ele chegou e falou assim: você vai estar pronta o dia que você ou dançar ou interpretar, enfim, que você fizer a sua performance e que ninguém te aplaudir e que você não vai sentir ficar insegura. necessidade disso. Sim. Aí eu falei: que legal. Eu guardei aquilo no coração. Aí tinha uma época que tinha o negócio de dançar no casamento. Tinha casamentos e o pessoal chamava a gente para dançar. Eu fui num casamento, era Porta Aliança, e dancei. Gente, mas a presença de Deus foi algo assim, foi maravilhoso. Deus naquele lugar, e toda vez que dançava, no casamento mesmo, o pessoal aplaudia, sabe? Era engraçado. Mas dessa vez não houve aplauso. Mas eu saí daquele lugar tão cheia de Deus, eu fui para um quartinho que tinha assim, do lado, na igreja, ajoelhei e falei: Senhor, o Senhor está nesse lugar, chorando, o Senhor está nesse lugar, o Senhor está nesse lugar. Ok. Quando acabou o casamento, meu pai e minha mãe, estavam comigo, aí eles foram me levar para casa, aí minha mãe falou comigo, falou assim: engraçado, né? Dessa vez ninguém te aplaudiu. Gente, naquele momento eu chorei dentro do carro. Eu falei: eu tô pronta. Que delícia! A ficha caiu, porque eu falei: eu não senti falta. Porque eu entendi que a presença do Senhor, pelo amor de Deus, é muito mais importante do que uma simples performance. Não é o fim, é o meio. É um meio. Né? Agora, voltando assim para a nossa realidade feminina, como nós somos mais sensíveis, mais perceptivas. Bom, ponto, acho que todo mundo concorda. A arte é importante para qualquer ser humano. Exatamente. Né? Sem dúvida. Ela é uma ferramenta curadora, inclusive, né? Para qualquer ser humano. Mas nós mulheres, talvez por essa nossa sensibilidade sempre à flor da pele, como nós somos impactadas pela arte, né? Vocês podem contar, Mari e Lorenza, vocês têm assim alguma memória de um momento na sua vida, na sua infância, em que aquilo transformou o seu cotidiano? Eu vou começar comigo, enquanto isso vocês vão tendo um tempo. Eu me lembro a primeira vez que eu fui num circo, que era um grande circo, que minha mãe me levava a pequenos circos. Mas aí eu fui para um circo que ele chamava, na época, não sei se ele existe ainda, se eu não estou enganado, o nome do circo era Tiane. Ou Tiane, ou Tiane, é Tiane. Tiane. Entregaram, tá vendo? Entregaram. Entregamos. 5.4, né, gente? Aí chegamos na fila, aquela fila enorme, né, e tal, minha mãe e meu pai me levando.
e meus irmãos, e quando nós chegamos lá, começou um verdadeiro espetáculo. Na minha comparação, hoje talvez fosse comparado ao Cirque du Soleil, entendeu? Eu via mulheres muito bem vestidas, eu via dança, tinha uma fonte entre o palco e o público, e a fonte colorida, e aquilo, tinha animais no palco se apresentando junto, então eu lembro do elefante dançando, o elefante fazendo, hoje os animais são proibidos em circo, mas naquela época ainda podia, e os elefantes fazendo uma coreografia, tipo assim, né? E aquelas meninas lindas, muito bem vestidas, com aquelas plumas coloridas. Gente, você pensa, eu queria ir para o circo, eu queria ir para o circo. Quer dizer, aquilo me tirou, às vezes, eu tive uma infância muito simples, graças a Deus nada faltou, mas era tudo muito regrado, tudo muito difícil, né? Eu me lembro que a gente só tinha refrigerante no final da semana e era um copo Lagoinha para cada um, daí era a conta, e a gente ficava feliz da vida. Sorvete era só no dia de aniversário, era tudo muito difícil, né? Então aquilo me tirou da minha realidade e me deu uma perspectiva artística. Eu quero isso, eu quero palco, eu quero as luzes, eu quero... Porque parece que não tem tristeza ali, essa sensação. É uma ilusão também, né, claro. Mas assim, eu fiquei tão envolvida que eu saí plena daquele espetáculo circense. Desculpa te interromper, Helena, mas um dos aspectos de Deus dentro da arte é a alegria. É alegria. É alegria. Não é? Então, você falou, você saiu alegre. Em êxtase, assim, plena. A minha tristeza ficou para trás. Tristeza para quê? Tem tanta coisa bonita acontecendo, né, e tal. Agora, a gente sabe também que a arte pode ser usada para o mal. Muito. Pão e circo. Sim. Né? Então, eu vou dar para as pessoas o mínimo e eu vou dar para elas bastante entretenimento. Gente, a gente não está falando disso aqui. Sim. A gente não está falando de entretenimento de segunda categoria. A gente está falando de arte. Arte que eleva a alma, que melhora o intelecto, que leva o ser humano para um patamar elevado, não apenas para o entretenimento pelo entretenimento, a busca do prazer desenfreado. Então, só para fazer essa diferenciação. Perfeito. Nós não estamos falando do circo, que é para prover um entretenimento que faz as pessoas não pensarem. Mas nós estamos falando de arte, que leva as pessoas para se sentirem elevadas, quererem estudar, quererem planejar, quererem o belo. E querer o belo na vida, andando na rua. Eu quero que essa rua seja mais bonita, eu quero que todos tenham acesso, é dessa arte que nós estamos falando aqui. E foi essa arte que foi despertada em mim naquele espetáculo circense quando eu era criança. É engraçado que a minha lembrança também vem da infância, porque eu dancei, mas assim, minha paixão era assistir o Bolshoi. E eu lembro que quando ele veio aqui, meu pai me levou, minha mãe, e eu fui conhecer o quê? Os bastidores, a orquestra. Sensacional. Aquilo, para mim, imagina, do mesmo jeito que a fonte luminosa sua. Eu olhava para a orquestra e falava, gente, eu estou perto. Sim. Olha, a música que toca não é um disco, está aqui. Está aqui ao vivo. Ao vivo, eu vi o maestro. Então, aquilo tomou uma dimensão que é o que vocês estão falando. É alegria. Eu fui cheia. Te preenche, né? Me preenche. Foi uma alegria tão intensa que eu chego a ficar emocionada de relembrar esse fato. Então, a arte te faz evoluir, te faz ir além. Te faz ir além. Ela te tira do básico, do preto no branco e te faz a aprender a colorir, a ter cor. Então, eu falo que uma pessoa que não aprecia a arte, ela está deixando de fazer a sua vida melhor. E você, Mari? Eu cresci, né, nasci e cresci em Tiradentes, então eu tive uma infância muito livre no sentido geral e, ao mesmo tempo, cresci numa cidade que foi crescendo culturalmente. Sim. Então, a gente está falando de que eu, criança, era assim, você está andando, aí tem artistas assim, andando com você, tem sessões de cinema na praça. Então, eu realmente não consigo olhar para trás e pensar, eu tive um encontro específico, mas sei que a arte sempre esteve assim, inserida. Então,
justamente o fato, às vezes você está numa cidade do interior, pode até te bloquear de encontrar isso. E comigo foi o oposto, porque é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, mas é uma cidade com uma vivência cultural muito grande. Porém, existe o outro lado, que é, ao mesmo tempo em que eu conheci a arte muito cedo, eu conheci o entretenimento muito cedo. Porque era isso, a arte, ao mesmo tempo em que ela despertava em mim várias coisas, então eu fazia teatro, eu dançava, né? Eu sempre gostei muito de escrever, então se a professora falava para fazer uma redação de uma página, eu fazia de 5, porque eu não tinha limites, assim, então eu sempre fui por esse lado. Porém, é muito artista, é muita coisa perto, então para mim a arte se entrelaçou muito ao entretenimento, por muito tempo, em que eu só fui tirar isso quando eu me converti. Então, eu me converti aos 22 anos, assim, já era mais velha, mas eu lembro dentro da minha cabeça, assim, crente intelectualmente, artisticamente, é muito mais inferior. Então, o crente não se destaca nessa área. Então, quando eu me converto, eu chego e eu vejo um louvor, pessoas cantando como eu poucas vezes tinha visto. Eu vejo pessoas fazendo fotos como poucas vezes eu tinha visto, eu vejo pessoas atuando como poucas vezes eu tinha visto. Então, eu comecei a ter, ali eu entendi o despertamento da arte. Porque uma coisa, eu me lembro, no ano passado, a gente gravando o documentário com o pastor Márcio, né? E eu fiquei muito tensa. Então, foi um desafio muito grande para mim. Porque assim. ficou lindo. Ficou perfeito. Eu vivi, assim, lutas muito grandes e principalmente comigo. Porque, principalmente, de olhar e falar assim, até onde eu posso ir, ao mesmo tempo, você tem várias referências. Então, você olha e fala, meu Deus, eu tô com uma super história nas mãos, então eu tenho que fazer igual, tal. E aí eu me lembro um dia com o pastor Márcio, assim, do nada, né? O pastor Márcio tem isso, ele falou, porque é aquela coisa, né? Tudo você pode fazer muito bem, com muita excelência. Tem coisa que tem unção e tem coisa que não. Tem muita gente que vai ver filmes, documentários, que vai sentar em lugares para assistir algo que vão ser talvez muito mais preenchidas no sentido de olhar e falar, nossa, que incrível que eu estou assistindo. Mas se não tiver unção, não adianta. E aí ele falou, filha, eu só oro para que tenha unção. Se tiver unção nesse material, tá feito o seu trabalho. Amém. E eu acho que é isso, assim, o ponto de quando a gente fala, né, influência da arte na vida da mulher, é porque hoje, realmente, nós temos muita coisa ao nosso redor, tem muita coisa desvirtuando esta geração, né, seja dos mais novos, assim, até é tudo muito distorcido, né? Sim. Então, eu acho que a nossa experiência pessoal, ela tem que culminar também num desaguar. Então, quando eu olho e falo que eu sou preenchida por algo, algo, né, artístico me preenche e Deus fala comigo, isso precisa se concentrar em algo, sabe? Assim, todas as vezes em que eu escrevo algo, acho que o principal, assim, da manifestação da arte que eu vejo na minha vida é o escrever mesmo. E todas as vezes eu oro e eu falo, Deus, eu tenho muito temor. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer fazer, mas que seja o Senhor, que seja como o Senhor quer, sabe? Amém. Então, para mim, assim, hoje, o principal é essa diferenciação. É a gente entender que existe coisas muito belas, mas existem coisas que nunca, jamais vão conseguir alcançar ninguém se não tiver unção. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo já, gente. Que é assim, quando o papo tá bom, o tempo voa. Não sai daí que a gente já volta rapidinho. Estamos de volta no Chá das Quatro e hoje falando sobre a influência da arte na vida das mulheres. A gente está falando das mulheres, gente, mas a gente já entendeu aqui, né, gente, no primeiro bloco, que a arte, ela impacta a vida de todo ser humano. Agora, nós queremos chamar para o chá a opinião masculina. Chegou a hora do nosso contraponto. E hoje nós vamos ouvir a opinião do músico e compositor Samuel Palmeira. Oi, gente, Samuel aqui. E enquanto compositor cristão, como é que eu vejo esse poder que a arte tem de nos influenciar, de nos moldar, né? O Francis Schaeffer, ele vai dizer que as formas de arte fortalecem a cosmovisão, seja qual for a cosmovisão, e seja ela boa ou má. O que ele quer dizer com isso? É que uma obra de arte, dependendo da forma dela, se é um filme, se é uma prosa, se é uma música, ela pode amplificar, fortalecer uma forma de enxergar o mundo. Por exemplo, quando algo mal é apresentado de forma bela em uma obra de arte,
isso pode tocar o nosso coração, porque a arte, ela não é uma mensagem só para o intelecto, mas também para o coração, né? Então, quando eu apresento algo mal em uma série, algo mal em um filme, em uma música, mas de forma muito bela, isso pode fazer com que o espectador, o ouvinte, ele comece a olhar com outros olhos para aquilo que está sendo apresentado. Por exemplo, a gente vê às vezes nas séries e nos filmes, a gente torcendo para os vilões das histórias. Ou seja, de uma certa forma, aquela arte mudou a nossa forma de enxergar as coisas, e o perigo é quando isso acaba sendo levado para o resto da vida, né? Quando ela nos muda de tal forma que nós começamos a enxergar aquela situação no mundo também com outros olhos. Isso é um perigo. Mas, assim como ela tem esse poder para amplificar algo mal, ela também tem um poder para amplificar algo bom. Então, veja só, quando você assiste um filme que é muito bom, que é muito criativo, que apresenta traços ali da glória de Deus, quando você consegue ver ali a criatividade do artista, e você pensa assim, que aquela criatividade só está sendo manifestada ali porque Deus derramou criatividade sobre aquele artista, você consegue ver algo muito bom ali. Recentemente eu assisti um filme em que o autor, ele apresenta um universo com criaturas diferentes, com terras diferentes, com seres diferentes habitando naquele planeta, e aquilo é ficção, mas para mim é algo que me fez refletir sobre como Deus poderia fazer também aquilo se Ele quisesse. Ou seja, aquilo que o artista fez só foi feito porque Deus derramou criatividade. E eu pensei, se um ser humano foi capaz de criar em ficção esse universo, esses animais, essas outras formas de vida, imagine quantas formas de vida mais Deus poderia criar, quantas formas dos seres se relacionarem com a natureza, com os outros animais. Então, veja só, uma obra de arte que não era cristã, mas pôde fazer com que eu refletisse e glorificasse a Deus, né? Ou ampliasse a minha percepção da grandiosidade do Senhor, né? A arte, ela é muito importante para a nossa vida, e é muito bom que a gente sempre ouça ela atento a esses detalhes, sempre com a guarda alta também para quando for apresentado algo mal, e que a gente possa estar sempre procurando estar em contato com ela, até porque a arte ela é um dom dado por Deus, né? A criatividade, ela vem do próprio Senhor. Então, o fazer arte, fazer obras de arte, só é possível porque o Senhor derrama essa graça sobre os artistas. Então, quando nós olhamos uma obra de arte, ela tem um imenso valor, como diz o Francis Schaeffer, né? Uma obra de arte, ela tem valor em si mesma, porque ela aponta para o próprio Deus, que é criativo, que é o grande artista. Então, nós podemos contemplar a arte de artistas cristãos, e até de artistas não cristãos também. Nós estamos podendo contemplar um pouquinho mais de um próprio atributo do Senhor. Sensacional. Obrigada, Samuel, pela sua relevante participação. Muito bom a gente ouvir esses pontos de vista, citando aí o Francis Schaeffer, que traz umas reflexões bem legais para a gente sobre a arte e sobre a divindade. Mas é tão interessante o que ele falou desse poder da arte, ter o poder, ela é tão poderosa que ela pode apresentar uma mensagem ruim, mas no alto padrão, o que pode transformar a nossa percepção. Agora, também está acontecendo hoje um movimento de relativização da arte. Então, não sei se você... A gente vai vendo um declínio em várias áreas da sociedade, e eu vejo isso impactando a arte. Por exemplo, você vai ver numa orquestra um estilo musical, né? Você vai perceber beleza, aquela música vai te elevar, vai te mover e tal. E isso também pode acontecer num movimento mais popular. Então, você vai num show e aquela música ela vai te influenciar, mesmo que ela não tenha o poder de elevar a sua alma, de desenvolver o seu intelecto, né? Ela vai gerar em você um conforto, um alívio e tal. Então, eu reconheço isso também como arte, né? Ela traz uma alegria ali.
porque ela é bem executada. Então você pode ver um estilo de música totalmente diferente de uma música erudita, mas que é bem executado. Então você vê uma música popular, você tá aqui uma cantora que eu acho que tem um timbre maravilhoso e uma poesia na forma que ela fala as coisas, Maria Bethânia. Nem tudo que ela diz me representa, mas eu gosto de vê-la executando a música, quando ela recita poesias, o timbre da voz dela, a maneira como ela envolve as pessoas, né? Então, ela é uma artista, não há dúvidas disso. Mas, de repente, hoje, a galera pega a boneca no lixo, corta a cabeça da boneca, põe em cima de uma caixa, põe no centro, joga a luz em cima e fala, é arte. O que vocês acham disso? Acho, pensa que eu sou boba. Simples assim. Eu vejo... Porque fala assim, a arte não se explica. Ok, Sim. a arte não se explica. A arte não precisa se justificar, né? Rockmaker vai escrever sobre isso. Você tem que explicar, a arte tem alguma coisa errada, né? Porque a arte por si só comunica, né? Eu entendo isso tudo, mas a gente está indo para um outro extremo. Porque você pode ver alguma coisa que você não gosta, que não te representa, mas você reconhece, esse cara é um artista para fazer essa luz, essa sombra, para fazer essa, entendeu? Para dar leveza num tecido no mármore. Quer dizer, é um artista, né, para fazer essa linha melódica, para executar essa guitarra. O cara é um artista. Ponto pacífico. Pode não ser a arte que você gosta, mas é arte. Você identifica que é uma arte. É arte, tem um poder transformador. Agora, todo mundo é artista, gente. Não, você pega um... Eu vejo muito que a arte, porque é natural, está intrínseco à arte a revolução, né? Sim. Então, a arte e a revolução caminham juntos, em períodos distintos. Então, no momento é a revolução aqui dentro do nosso meio da dança com Diante do Trono, 25 anos atrás, e assim é no mundo também, né? Como um todo. O ponto é esse, é quando a revolução ela fala mais alto, eu acho. Então, o princípio ele fala mais alto. E aí você precisa forçar. Para mim, eu acho que esse é o... Quando, às vezes, a bandeira que você quer levantar, ou que aquilo que é relevante, talvez, de fato, mas precisa ser forçado, sabe? Precisa vir com um empurrão, assim. E a arte não é isso. Sim. Porque ela é justamente o oposto. Ela é revolucionária, de fato. Então, muitas vezes, pela arte que uma denúncia de opressão, uma denúncia, enfim, denúncias né, de racismo, ou qualquer coisa do tipo são feitas e é necessário que aconteça. Sim, é necessário. Torna mais leve e ao mesmo tempo impactante, mas... E tem um poder transformador. Total. Né? Você está escutando na canção uma denúncia, poxa, é verdade, é isso mesmo, está fechando. Né? Então, Exatamente. Quer dizer, é um poder que te faz pensar. O erro está quando a revolução é moda nesse ponto. Então, às vezes, quando o ato é revolucionário, independente do tamanho dele, mas ele parte de dentro de você, então Deus depositou sobre mim um grito revolucionário em algo e vai canalizar sobre a minha arte, vai desaguar nela. Mas aí outra pessoa vê, isso está dando certo no Instagram, isso está dando certo nas redes sociais, isso está dando certo. Então, se apropria daquilo e força. Porque não é um problema, independente do tamanho da revolução, se ela é genuína, se ela é um grito realmente genuíno, você vai criar algo artisticamente palpável e plausível com base naquilo. Mas quando é essa cópia, aí você vê pessoas que, não sei, a pessoa não canta, não é nem questão de técnica, mas assim, visivelmente não foi chamada para isso, mas ela está cantando. Porque é o que realmente, é aquilo que está sendo comercial no momento, está dando certo. Então, eu vou dançar de tal jeito. Não, eu gosto de dançar de tal forma, mas eu vou vender o que eu gosto, porque eu preciso ir no que dá certo. Então, o problema para mim está nesse. De fato, você tem que ser genuíno, não é uma coisa... A Bíblia fala, né, que Deus capacitou Bezalel ali, com o espírito mesmo, para que ele, que já era um artista, concluísse a obra que ele precisava fazer. Então, as pessoas estão forçando, seja no âmbito nosso como cristãos ou não, existe uma forçação de barra pelo grito revolucionário, né? E aí perde a arte. Sim, e é tão interessante isso, trazendo para a liturgia do culto, né? A arte dentro da liturgia do culto, ela cumpre uma função também. De uma maneira mais moderada, mais discreta, mas ela também cumpre uma função. Agora, é tão interessante, dentro daquilo que a Mari está falando, é fazer reprodução daquilo que o outro faz. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, olha para quem está do seu lado, entendeu? Isso virou um jargão.
Entendeu? Por quê? Porque deu certo com um, virou uma produção em série. Aí já deixou de ser arte, virou, entendeu? Exatamente. Então, isso também querendo estratificar a unção. Eu vou, entendeu? Deu certo, o pessoal chorou, deixa eu ver aqui o que eu vou repetir, o que eu vou reproduzir, entendeu? Isso. Você pode chegar daqui nesse lugar com a sua vida, papapá, porque a Ana Paula fez isso há 25 anos atrás, entendeu? Deu certo, quem sabe dá comigo também. E aí começa a repetir as fórmulas. E fica muito chato. Gente, desculpa, mas fica muito chato. E te tira do propósito, que é elevar as pessoas à sua comunhão íntima com Deus na hora do louvor e da adoração. Então passa a ser uma coisa mecânica. Joga a mão para cima, faz um coração para Deus. Exatamente. Entendeu? É uma coisa comercial. Exatamente. É uma coisa comercial. O problema é que existe o consumo disso. Sim. Esse é o ponto. Sim. Existe essa geração, principalmente, que está consumindo isso de fato. Então, às vezes, soa até estranho não ser Não assim ser, mais. né? Então, existe uma falta de senso crítico, né, Bia? É Assim. interessante que Landa Cope, ela fala que a arte, ela precisa ter 4 atributos de Deus: alegria, beleza, celebração e descanso. Dentro desses 4, eu vou assistir, eu vou dar um exemplo, Circo de Solé. Tem alegria? Ok. Tem beleza? Tem celebração? Tem descanso? A gente vai lá e... Por que de vez em quando a gente está cansado, a gente fala assim, eu vou assistir um filmezinho? Relaxar. Eu vou relaxar. E relaxa, porque a arte tem esse poder. Mas, por exemplo, dei o exemplo de Circo de Solé. Mas não é crente. Mas tem os atributos de Deus. Na minha opinião, tá? Claro. Desculpe, mas eu penso que eles precisam saber que o que eles estão Para fazendo que eles foram chamados. está glorificando a Deus. É só isso. Mas Eles aqui ainda não descobriram. eles que não descobriram. Mas é maravilhoso. Nasceram para ser adoradores. Deus derramou. Todo dom perfeito vem do de Pai Deus, das isso. luzes. Entendeu? Todo dom perfeito vem. Às vezes a pessoa ainda não descobriu, né? Não se encontrou com o seu Criador, mas ela foi gerada, foi criada para aquilo. Mas dentro disso eu achei muito interessante esse comentário, porque tem um homem chamado Jonathan alguma coisa, e ele fala sobre o parasita pós-moderno. Interessante. O parasita pós-moderno. Porque todo parasita, na natureza, o parasita, ele vem naquilo que já está pronto e ele vem trazendo transformação sem que ninguém veja. Quando vê, já transformou. Então, ele fala desse parasita pós-moderno. O que é isso? Vamos entrar, vamos pegar o que já está pronto, isso é muito, muito importante, e vamos, com esse parasita, trazer uma transformação. Uma transformação que é ruim, né? Então, vamos falar de, gente, desenho animado. He-Man, o novo He-Man que saiu agora. Quem que era o He-Man antigamente? Né? É da sua época, né, Mari? Era um cara forte, não. Remenda na época da Mari, não. Mas eu conheço, você é famoso o suficiente. Eu era da época do He-Man. Eu sou da época do He-Man e da She-Ra. Eu também. Mas He-Man é um bom moço, um cara legal, fortão, bonitão, que combatia o mal, o esqueleto. Eu tenho a força. Isso. Né? É E do ele He-Man, tinha a né? força vinda do castelo de He-Man. Grace. Eu tenho a força. E tinha a She-Ra. Eu lembro do E Del tinha a She-Ra, Força. irmã do He-Man, Isso, que ajudava, ele. Ok. Esse He-Man que eles trouxeram agora, não sei se vocês assistiram, pegou o He-Man, o esqueleto, colocaram ele para baixo, pegaram a She-Ra, colocaram ela para cima, acima deles, e a vilã também. Então, o que acontece? Olha, vocês agora estão para baixo. Quem está no poder, o empoderamento está na She-Ra. Feminino. No feminino. Então, as crianças assistem As isso. ideologias. Não, né? As crianças assistem isso, então o que é cultura, né, gente? Assim, resumido, né? Valores intrínsecos de um povo, vamos dizer assim. Valores que vão gerar no meu comportamento. Então, assim como o homem pensa, Assim ele é. Nós vamos nos comportar de acordo com o nosso sistema de crença. Se eu começar a acreditar que a She-Ra realmente está acima do He-Man, eu vou me comportar dessa forma. Eu mudo a forma de pensar do povo. Aí as meninas ficam poderosas e os meninos frouxos e acomodados. Exatamente. E aí a gente tira inclusive tudo. porque quando lançou Maverick, né, a crítica nos Estados Unidos falou masculino demais. O masculino tóxico. E agora os terapeutas americanos estão dizendo que o masculino, as características da masculinidade são doença. Então, os homens que são competitivos, dados à disputa, a
aventura, a esportes radicais, isso é tóxico e isso deve ser eliminado da sociedade. Ô, gente, onde que a gente vai parar? Eu sei que eu amei Maverick. Chama, eu também. Eu amei Maverick. Eu amei Maverick. Assisti mais de 2 vezes. Realmente é extremamente masculino. Né? Toda sala que eu fui os caras indo lá, estavam lotadas. se superando, correndo risco de vida para salvar a nação. Ah, por favor, homens, sejam homens! Fantástico. Mas tem um outro também do X-Men. Gente, coisa assim, não sei se vocês viram. Eu vi só um pedacinho que a moça vira, não sei para quem, é um homem, tá assim. Ela vira para ele e fala assim: você não vê que nós mulheres estamos salvando os homens? Aí ela volta e vira para ele de novo. Você deveria pensar seriamente em... Como é Se que fala? você quer continuar sendo homem. Não. Você poderia pensar seriamente em colocar uma ex-women. E sai de cena. Ela só joga. E é muito sai de cena. subliminar, e esse subliminar é extremamente Não, de subliminar perigoso. já não tem mais nada, não. Nossa. Subliminar já dançou. Subliminar era na minha época, hoje não tem nada de Eu tô subliminar. achando que tá acabando mesmo. Agora, a gente tem que entender, ontem eu vi até uma entrevista de uma menina falando assim, gente, pelo amor de Deus, vamos entender aqui que homens e mulheres, se a gente entrar nessa disputa por poder, todos perdem. Homens perdem, mulheres perdem. Sim, abusos foram cometidos? Sim. Houve abuso de autoridade masculina? Sim. Houve autoritarismo? Homens matam mulheres? Sim. Nós não estamos tomando o sol com a peneira aqui, não, gente. Nós não estamos falando de feminino e masculino, né? Não é esse o tema do programa. Eu só quero abrir um parênteses para dizer o seguinte. Toda vez que o homem escapa do plano original de Deus, dá essa meleca que está dando aí, entendeu? Vamos viver, vamos celebrar as diferenças e vamos nos ajudar mutuamente, né? Eu celebro as mulheres porque elas são empáticas, porque elas são carinhosas, porque elas agregam. Mães, eduquem seus filhos, levem seus filhos a espetáculos musicais, levem seus filhos para ver o Cirque du Soleil, levem seus filhos para ver uma orquestra sinfônica, leve a exposições de fotografia, apresente a arte aos seus filhos, arte de qualidade, arte que eleva o espírito, arte que faça os seus filhos querendo ser alguém melhor, um ser humano melhor. Fica essa dica aqui, porque a arte é uma poderosa ferramenta. Mas vamos celebrar as diferenças e vamos identificar o que vem no filtro da arte. Vamos colocar um filtro na arte, né? Porque, como bem o Samuel disse pra gente, coisas muito nocivas são apresentadas em bandejas de prata. Então, tenha discernimento para aquilo que você consome. Gente, nós vamos ter que encerrar, não vai dar tempo nem das considerações das nossas convidadas, Grazi. Foi tão Um bom, minutinho né? para você, Mário, para você terminar. Eu acho assim, o fica para mim a pergunta, né? O que nós vamos fazer com isso tudo, com essa informação? Então, acho que nós temos uma função também para além do combate a essa revolução, né? Lógico que a gente tem que combater, claro, mas eu acho que o que Deus derramou sobre nós, cristãos, como artistas, né? A nossa oração tem que ser para que até mesmo aquele que não conhece possa sentir isso e ter o despertamento de buscar saber o que foi que aconteceu. Porque senão a gente vai ficar duelando entre ideologias ou qualquer outra coisa do tipo e a arte se perde, porque a gente já percebeu isso. Exatamente. Então, qualquer batalha ideológica nesse sentido, que vá para além do que a arte pode manifestar e do que a unção que Deus pode derramar, já é batalha perdida. É verdade. Você, Lorenza? Eu vou falar de Van Gogh. Eu acho que todas as pessoas, elas podem buscar uma cura através da arte. E muitas vezes, se a gente deixa o exterior comandar o que a gente produz, vira comércio. Mas se a gente conseguir entender o nosso interior e colocar para fora, aí a gente busca uma verdadeira arte. Legal. E você? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bia, amei te conhecer, amei ter você aqui com a gente. Igualmente. A gente tinha que ter mais tempo para te ouvir mais. Mas eu desejo de todo o coração que você continue ensinando, encorajando e ensinando as pessoas que é possível, sim. Hoje nós produzimos arte com excelência, né? Não nos contentando com a mediocridade, mas buscando aliar a técnica e a unção. Fazer com excelência, fazer com responsabilidade e contando com o respaldo de Deus sobre aquilo que a gente produz. Obrigada por ter estado com a gente. Deixa aí suas últimas considerações. Eu quero só contribuir com o que a Mari falou. Eu queria muito que a igreja levantasse, sabe? Que a igreja entendesse o poder da arte. Eu vejo que questão de música
já andou muito. Diante do trono, ajudou muito. Não só diante do trono, estou falando, né? Mas em questão de dança, teatro, circo, como nós ainda estamos caminhando, engatinhando. Então, puxa, se a igreja acordasse para entender o poder que a arte tem, poxa, o mal, ele triunfa quando o bem fica calado. Então, nós precisamos fazer, né? É isso que eu queria deixar. A igreja acorda. Obrigada, Bia. Obrigada, meninas. E você que está em casa, use aquilo que está na sua mão. Encoraje seus filhos. Encoraje a próxima geração a buscar excelência, a estudar, a se tornar excelente na técnica, aliado a um relacionamento profundo com Deus. Porque o Criador de todas as coisas é o Senhor, o seu Pai. Amém. Deus abençoe vocês. Até o próximo chá, se Deus quiser.